Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas e veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão. E ele disse-lhes tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Retenha firme. Nós lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 3. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Margil Brana, na mensagem provando a sua palavra, no parágrafo 60 em diante. Sabe, há uma escritura na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:21, onde está escrito: examinai tudo, retende o bem. Quando qualquer coisa é examinada, isso será provada ser ou correto ou errado. E quando houver qualquer coisa
em questão, isso deve ser examinado até se encontrar o que é correto. Então, ao encontrar o que é correto, ela disse: retende, em outras palavras, agarre, não solte, retenha, em outras palavras, retenha firme, para que não escape. Retende o bem, depois de ser provado estar correto, e qualquer coisa que for provada não estar correta, então solte isso o mais rápido que puder. Afasta-se disso. Nunca retenha o que é errado. Agora, é possível que cristãos firmes, pessoas boas, retenham às vezes, retenham o que é errado, achando ser correto. Mas então estas coisas deveriam ser provadas se são corretas ou erradas, e é o dever de todos nós, pois que esperamos ir para o céu quando Jesus vier, e é o dever do ministro, quando se traz qualquer pergunta, que ele resolva isso, e então prove diante do povo, para que entendam, porque ninguém quer ser encontrado errado, retendo o que é errado. Assim que temos uma escritura, e Jesus disse: toda escritura deve se cumprir, de que deveremos examinar todas as coisas, e então reter firme, agarrar até a morte, e não soltar, reter o bem. Lembro-me da escola, aprendi uma coisa, e muitos de vocês aprenderam a mesma lição. Quando se resolvia um problema, fazia a operação. Podia-se tomar a resposta e prová-la pelo problema. Quantos já fizeram isso? Todos vocês, claro. Então não precisava se preocupar se sua resposta estava correta ou não. A solução do problema foi provada pelo problema. Portanto, você sabe que está com a solução correta. Se cada um dos seus, no seu quadro ou na sua folha, foi provado, o problema provado por a resposta provada pelo problema, então você acertou. Ninguém pode dizer que está errado. Você tem que tomar, e se você fizer a operação clara e corretamente, e da maneira que deveria ser feita, e a sua solução foi provada, você pode sentar e descansar com a segurança de que vai receber nisso, nessa folha de papel que entregou, porque está provada pelo problema. Agora, também existe um antigo provérbio que diz: se provar, eu acredito. Agora, tem um estado nosso, um dos nossos estados da nação, tem um slogan: sou de Missouri, mostre para mim, veja. Em outras palavras, prove para mim, sou de Missouri. Mas isto não funciona sempre, porque Deus tem em toda era cumprido e provado a obra que Ele determinou para aquela era e falou dela em sua palavra.
E toda vez que a palavra de Deus foi provada na era, a maioria a rejeitava. Por isso, se provar, eu acredito, não é assim. Você pode apenas ter fé à medida que Deus lhe dá fé. Fé é um dom de Deus. Seja religioso quanto for, no entanto, você deve ter fé, e a sua fé pode apenas descansar, se você for cristão, sobre a palavra provada de Deus. Agora, lembre-se, Deus atribuiu a sua palavra para cada era e predisse o que aconteceria nesta certa era da qual ele estava falando. Agora, se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, não teria funcionado. Ou um profeta tivesse vindo com a mensagem de outro profeta, não teria funcionado. Mas por meio de seus profetas, ele revelou toda a inteireza de si próprio e de seu plano. Portanto, a Bíblia não pode uma palavra ser acrescentada a ela ou uma palavra tirada dela. Assim que, se você provar o seu problema sua solução pelo seu problema, então por que não provar a solução que agora estamos conseguindo pela palavra desta era? Se a Bíblia fala que é para certa coisa acontecer nesta era, está na Bíblia e acontecerá. Então, se a sua solução que você está procurando contar para as pessoas, se for provada pelo livro, então é verdadeira. Caso contrário, não é. Agora vemos outro. Então você, sem dúvida, já ouviu dizer: ver é crer. Este é outro antigo provérbio que temos aqui, mas isso também não funciona. Não funciona, porque o homem pode sentar e olhar direto para alguma coisa e não ver isso. A palavra ver, a palavra sei em inglês, tem tantos significados diferentes. Ceia pode significar um copo de água, e sei pode significar entender. Sei pode significar olhar para algo, e tem todo tipo de palavra que se pode usar. Mas quando você diz ver é crer, você está enganado. Quando você entende, você crê. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Em outras palavras, entender o reino, porque o reino é o Espírito Santo em você. Por isso você tem que entender o que é isso com você. E a única maneira de você entender é comparar o que isso faz você fazer com o que a Bíblia diz que isso faria você fazer. Então o seu problema está resolvido, veja. E então ele é aquele Espírito Santo. Então ver não é crer. Posso provar isso através dos sentidos do corpo. Veja que ver não é crer. Não posso ver esta garrafa de azeite. Eu não poderia ver porque está atrás de mim. No entanto, tem um sentido de tanto que me diz
que estou com ela na mão. Está vendo? Agora eu não poderia vê-la, é impossível, e agora não posso alcançá-la, é impossível. E no entanto creio, este ver é crer, este tanto é crer. Agora fecho os olhos, não consigo nem vê-la, nem senti-la, mas se a trouxer perto e puder cheirá-la, ainda creio que ela está aí. Por isso, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova que não se vê. Sentem, cheiram ou ouvem, você crê, e é necessário a fé ter um lugar de descanso, e qualquer coisa que é contrário à palavra de Deus, fé em Deus, não pode ter lugar de descanso, a menos que seja uma promessa de Deus. É aí ela toma sua posição eternal. Mas diante de todas estas eras que duvidam e as coisas pelas quais passamos, em que vivemos hoje, a pior de todas, diante de todas esta dúvida, Deus continua provando que as suas palavras são certas, como Ele tem feito em toda era. Ele, incredulidade não detém a Deus, não impede, não me importa quanto o mundo não creia, mesmo assim vai suceder. Incredulidade não faz a não ser condenar o incrédulo. A incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu, mas ela não impede a Deus de seguir adiante com o crente. Veja, a incredulidade não detém a Deus, ela somente detém o incrédulo. Você diz, o sol não vai brilhar amanhã, vou pará-lo. Tente, está vendo? Muito bem. Não se consegue fazer isso. Deus o colocou em ordem e disse que iria brilhar e vai brilhar. É só isso. Ele disse que iria, talvez haja umas nuvens debaixo dele, mas mesmo assim ele vai brilhar do mesmo modo, e você não pode deter a Deus com isso. Ele o que? Como ele declara a sua palavra às pessoas? Primeiro, Deus, conhecendo que haveria incrédulos. Agora observe a sabedoria de Deus. Sabendo que haveria incrédulos e que a maioria seria incrédulos, ele, por presciência, predestinou uma semente para cada era que cria nela. Agora, se você notar aí, pois cada era segue adiante com a sua palavra, tudo bem na hora certa, nada impede a Deus, ele segue adiante e cada clique está dando com exatidão. Achamos às vezes que não vai funcionar direito, mas não se preocupe, o seu relógio está precisamente exato e tudo está funcionando com exatidão. Quando olho em volta de mim às vezes e vejo estes riques e estas riquetas que temos hoje e nas ruas, e como que tudo ainda
acontecendo, eu penso: ó Deus, espere aí. Ele diz: veja, o meu relógio está girando com exatidão. Tenho que colocá-lo na mesma base que coloqueis o primeiro homem naqueles dias, e o coloco na mesma base de Lutero, na mesma base de Wesley, porque veja você, não se conhecia pecado então como agora, e quando temos mais conhecimento agora do que estão, e quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus alvora contra ele uma bandeira. Está vendo? E agora hoje temos mais conhecimento, mais entendimento, de modo que os rios da incredulidade estão fluindo fortemente. Mas Deus levanta contra isso uma bandeira. Mas lembre-se, Ele sempre, a razão dele, Ele predestinou estas coisas para acontecerem. Ele as predisse através de seus profetas que aconteceriam, e quando os justos veem que estas coisas são confirmadas, então ele sabe que isso está certo, independente do que qualquer outra pessoa diga, ele sabe que isso está certo. Encontramos lá creio que é em 1 Tessalonicenses, que ele disse: ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Deus não dizendo: eu te escolho e não te escolho, mas a sua presciência sabia o que você faria, por isso, por presciência, ele pôde colocar em ordem, e ele fez tudo operar para o bem dele e para o seu bem. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.